Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Legale. Infelizmente é uma banca que não disponibiliza suas provas passadas, mas com a ajuda de alguns alunos consegui algumas provas passadas e separei algumas questões que podem ser importantes para futuras provas, já que são de temas bastante recorrentes e importantes. Então, antes de iniciar a nossa aula, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho. E se tiver interesse, entra no nosso grupo do Telegram, nosso novo grupo, nosso novo canal de comunicação e divulgação de conteúdos exclusivos. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão. Acerca da história da educação física no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. No século passado, a educação física esteve estritamente vinculada às instituições militares e à classe médica. Perfeito, quando a gente vê a história da educação física, inclusive as primeiras tendências, né, a gente vê essa íntima relação da educação física com a medicina e também com o militarismo. Então, item A é correto. Item B. No ano de 1851, foi feita a reforma Couto-Ferraz, a qual tornou obrigatória a educação física nas escolas do município da Corte. De modo geral, houve grande contrariedade por parte dos pais em ver seus filhos envolvidos em atividade que não tinha caráter intelectual. De fato, isso realmente aconteceu, porém, na época, né, em 1851, ainda nem se utilizava o termo educação física, era ainda o termo ginástica, mas item B está correto. Item C. Em 1882, Rui Barbosa deu seu parecer sobre o projeto 224, a reforma Leôncio de Carvalho, decreto 7246 de 19 de abril de 1879 da Instrução Pública, no qual defendeu a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de ginástica ao das outras disciplinas. Perfeito, esse é um dos grandes marcos da educação física no Brasil, né? A equiparação dos professores de ginástica, como era a educação física chamada na época, aos das outras disciplinas. Inclusive, sobre essas reformas da educação física no Brasil Império, a gente já tem um vídeo aqui, eu vou deixar no card, onde eu falo justamente sobre a reforma de 1851, de 1879 e também de 1882. Alternativa D. No início deste século, a educação física, ainda sob o nome de ginástica, foi incluída nos currículos dos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. Verdadeiro, inclusive, todas essas informações presentes nessa questão estão lá nos PCNs. Então, reforçam mais uma vez a importância da gente sempre revisar os conteúdos dos PCNs, né? A gente tem alguns tópicos mais importantes, mas são documentos bastante interessantes para a gente estudar também um pouco sobre as tendências, essas abordagens e também a história da educação física no Brasil de forma geral. E por último, a alternativa é, em 1937, na elaboração da Constituição, é que se fez a segunda referência explícita à educação física em textos constitucionais federais, incluindo-a no currículo como prática educativa obrigatória e não como disciplina curricular, junto com o ensino cívico e os trabalhos manuais em todas as escolas brasileiras. Esse item está incorreto porque não é a segunda vez que se faz uma referência explícita à educação física, e sim a primeira. Na Constituição de 37, é a primeira vez que se faz uma referência explícita à educação física nos textos constitucionais federais. Então, primeira questão, o item é justamente por ser a primeira e não a segunda referência da educação física. Lembrando, todas essas informações estão nos PCNs. Recomendo bastante dar uma revisada. Segunda questão. Acerca da história da saúde pública no Brasil, pode-se afirmar que o ano de 1990 é marcado pela... Então, quando a gente fala de saúde pública, nós temos dois grandes marcos, né? Em 1988, nós temos a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que no seu artigo 196 vai trazer a saúde como um direito de todos e dever do Estado. E em 1990 nós temos o grande marco da saúde pública aqui no Brasil, que é a Lei Orgânica da Saúde, né? A Lei 8080 de 1990, que vai trazer, de fato, a organização do SUS, a definição do Sistema Único de Saúde aqui no nosso país.
Então, o grande marco do ano de 1990 para a saúde pública no Brasil é o item B, a instituição do Sistema Único de Saúde, com a definição de seus objetivos, competências e atribuições. Terceira questão. Segundo Eleanor Kunz, na obra Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, uma teoria pedagógica no sentido crítico emancipatório precisa, na prática, está acompanhada de uma didática comunicativa, sendo que a capacidade comunicativa não é algo dado, simples produto da natureza, mas deve ser desenvolvida. Para desenvolvê-la, o ser humano possui um atributo que o destaca do mundo dos animais. Assinale a alternativa que apresenta este atributo. Então, quando a gente fala de abordagem crítico-emancipatória, eu recomendo dar uma olhada no card que eu vou deixar aqui, que é uma aula onde eu falo sobre a diferença da abordagem crítico-superadora para a crítico-emancipatória. A grande característica da abordagem crítico-emancipatória é a utilização da linguagem como uma forma de transcendência de limites, né? Pensando no contexto da crítica emancipatória, nós temos a libertação de um contexto que gera alienação, a transcendência de limites, e além da linguagem, que é o grande atributo realmente do ser humano, que vai se destacar do mundo dos animais, nós temos a utilização do trabalho e da dimensão social também, né? Então, as três grandes competências da crítica emancipatória são o trabalho, a interação e a linguagem. Então, nesse caso, nós temos a alternativa C, a alternativa correta. Linguagem é, de fato, a grande característica do ser humano que vai se destacar do mundo dos animais. Quarta questão. Assinale a alternativa que não apresenta um exemplo de conteúdo da educação física na dimensão atitudinal. Está errado ali aquele termozinho, mas é a dimensão atitudinal. Então, quando a gente fala das dimensões dos conteúdos, nós temos os conteúdos conceituais, que estão relacionados ao conceito, à teoria de fato. Nós temos os conteúdos procedimentais, que estão relacionados à vivência, à prática, aos procedimentos. E nós temos os conteúdos da dimensão atitudinal, que estão relacionados ao saber ser, né, aos valores, às normas. Então, quando a gente fala de um exemplo de conteúdo que não é da dimensão atitudinal, nós vamos procurar um conteúdo que não seja relacionado a essa vivência, essa convivência, esses valores e as normas de uma forma geral. Então, vamos lá. Alternativa A. Valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras do seu contexto é um conteúdo da dimensão atitudinal, né? Está relacionado ao saber ser. Respeitar os adversários, seus colegas, se resolver os problemas com atitudes de diálogo e não violência, também está relacionado aos valores, né? Os valores do ser humano. Alternativa C. Predispor-se a participar de atividades em grupo, cooperando e interagindo, também. Alternativa D. Reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas relacionadas à habilidade, sexo, religião e outras. Também, e por eliminação, já temos a alternativa E. Vivenciar e adquirir alguns fundamentos básicos dos esportes, danças, ginásticas, lutas e capoeira, não da dimensão atitudinal, mas sim da dimensão procedimental, né? Vivenciar e adquirir os fundamentos básicos de esportes, danças, ginásticas, lutas e capoeiras. Quarta questão, alternativa E, é a correta. Quinta e última questão, acerca do ensino fundamental na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, analise as assertivas. Então, recomendo também dar uma olhada na nossa aula sobre a LDB no ensino fundamental. A gente tem aulas sobre a LDB, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, como no ensino médio. Vou deixar aqui no card especificamente a LDB no ensino fundamental, que daria para resolver tranquilamente essa questão. Mas vamos lá. Primeiro item, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Perfeito, de fato, o ensino fundamental deve ser presencial, mas em casos específicos de complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, o ensino à distância pode ser utilizado. E aí um exemplo claro disso é justamente esse ano de 2020, onde nós tivemos a pandemia, né? E o ensino fundamental pode ser realizado à distância, mesmo é um item previsto pela LDB de fato. Segundo item,
O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Perfeito, de fato, os símbolos nacionais não são um conteúdo realmente específico, mas sim pode ser incluído como tema transversal no ensino fundamental. Item 1 e item 2 já são corretos. Item 3 é a obrigação dos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Na verdade, como eu falo lá na nossa aula da LDB no ensino fundamental, é facultativo aos sistemas do ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, apenas os itens 1 e 2 são corretos. A alternativa B é a correta dessa quinta questão. E com isso finalizamos a nossa aula sobre a Legale. Se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica. Entra lá no nosso grupo do Telegram, o link também está aqui na descrição. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser tanto pelo Instagram, como pelo YouTube, ou pelo nosso e-mail, contato@concursosedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.